Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas de redação. Nós já estamos chegando no momento decisivo do ano. Nós temos este mês, temos uma A8 aí pela frente. Estamos nas últimas aulas. Toda a atenção, portanto, é muito importante. Vamos então dar prosseguimento à nossa atividade que estava em curso nas últimas aulas. Então, nós fizemos aquela proposta de redação. Então, nesta aula, faremos a análise de textos elaborados com base na proposta de redação sugerida, certo? Relembrando aqui o nosso enunciado da proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores a seguir, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre redes sociais e seu impacto nas relações interpessoais contemporâneas. Tema pomposo, mas um tema bastante atual e bastante concreto, né? Algo que todos vocês têm a dizer. E aquele nosso também bordão já famoso: apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, nós tivemos primeiro o assunto, que foi redes sociais virtuais, e outros temas possíveis. Então, fechando um pouco, delimitando um pouco, né? Então, nós tivemos as seguintes temas aí propostos como alternativos: redes sociais e seu impacto nas relações modernas, é o A. B, redes sociais e a disseminação de fake news. C, redes sociais e o poder do anonimato. E redes sociais e a prática de cancelamento. Então, nós já estamos nessa fase aí em que vamos ver a macroestrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Tudo que vocês fizeram antes é para chegar nisso. Lembrando, então, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Então, a nossa introduçãozinha tradicional, um gancho para você colocar o assunto, trazer o assunto para o leitor, a tese e o plano de desenvolvimento, que é quando você já anuncia mais ou menos o que vai falar. O desenvolvimento, nós sempre recomendamos que você desenvolva 2 argumentos, né, para a partir deles aí dar substância ao seu posicionamento. Então, nesse desenvolvimento, cada parágrafo vai ter a estrutura de um tópico frasal, que é aquela nós recomendamos aquela primeira frase, depois no meio ali do parágrafo você faz um aprofundamento e fecha. É uma espécie de conclusão parcial ali dentro daquele micro, né, a estrutura, microestrutura ali do parágrafo. E na conclusão, é de bom alvitre você fazer o quê? Retomar a tese, lembrar aí a tese, né, deixar lá. Concluir, fazer a conclusão e propostas / solicitações. Como nós sempre recomendamos também, você tem que fazer um projeto de texto. Ou seja, não vai começar o passeio sem saber por onde vai passar, né? Então, depois de delimitado o tema, então você vai fazer delimitação do tema, levantamento das ideias e argumentos, né? Você faz aquela listinha e tal, mas daí você define uma tese. A tese 1, por exemplo, aí, ó. Há quem insista em acreditar que o uso das redes sociais é responsável pela deterioração das relações interpessoais na contemporaneidade. Isso é o argumento que você vai combater. Na verdade, as redes sociais representam um grande avanço nas relações humanas e impactam negativamente apenas aqueles que usam o ambiente virtual em busca de soluções para os seus problemas reais. Reais aí com toda a reserva, né, entre aspas. Isso seria a tese. Então, quando você faz o projeto de tese, você já coloca aquilo. Olha, eu vou combater o quê? É o argumento contrário ao seu.
E aqui você também, no projeto de texto, vai estabelecer os argumentos. Então vamos ver aí esses, por exemplo, né? Argumento 1. A comunicação virtual foi inserida de forma decisiva na rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo, provocando uma verdadeira revolução no modo como as relações humanas se realizam. Esse é o argumento 1. Veja que ele é coerente com a tese, né? Você está dizendo que é alguma coisa boa. Então esse argumento 1 reforça isso. E o argumento 2, o acesso facilitado às redes sociais deu voz a grupos antes excluídos, o que ampliou a capacidade de organização e atuação social de inúmeros grupos amplos, né? Então veja, ambos os argumentos são coerentes com a tese. Isso é importante, porque às vezes você enuncia uma tese e os argumentos vão para outro lado. Não é o caso. Aqui sim, aqui está bem amarradinho. Então vamos para um texto. Vamos começar a ver exemplos de textos feitos, né? Então, pegamos aqui um texto que vamos chamar de texto 1, e ele diz o seguinte: o acesso às redes sociais está se ampliando cada vez mais no Brasil e no mundo. Tal instrumento serve tanto para fornecer informação e garantir entretenimento, mas tem atuado de forma negativa, ocasionando muitas vezes a deterioração das relações familiares. Então, aí você já criou uma expectativa, né? Será que você vai desenvolver isso, né? Vai mostrar o lado negativo e vai enfatizar aí esse lado negativo quanto à deterioração das relações familiares, porque você citou muitas vezes, então você enfatizou isso, não colocou outro campo, digamos assim, outro aspecto, né, dessa atuação negativa, né? Só lembrando também aqui, vocês tenham cuidado, que aqui houve esse deslizezinho, né? Serve, quando se o sujeito escreveu, serve tanto para isto, deveria dizer depois quanto para aquilo, né? Então seria, serve tanto para garantir, para fornecer informação, quanto para garantir entretenimento, certo? Então aqui houve um problema de coesão, né? Não houve aquele paralelismo sintático, pessoal. Aqui houve um deslizezinho, tá? Mas, né, tem atuado, ela seriam em princípio dois aspectos positivos, esses dados antes, mas o mas é o aspecto negativo, tá? E aí, no caso, é o que a gente espera que ele pudesse trabalhar. E depois já se começa ao desenvolvimento, né? As redes sociais facilitaram o contato entre as pessoas, aproximando familiares e amigos distantes. No início do uso do Facebook, muitos amigos de colégio conseguiram se encontrar. Muitos contatos do passado foram refeitos. E isso só foi melhorando. Por isso, hoje é possível ter amigos de outros países e falar como familiares das mais diversas reuniões do país. Essa parte aqui final ficou um pouco esquisita, né? E falar o quê? Como se fôssemos familiares, né? Falar das mais diversas reuniões do país. Existem reuniões no país e você vai falar delas como com as outras pessoas como se fossem familiares. Essa parte aí ficou bastante esquisita, né? Vamos para dizer o mínimo, não quadrou bem isso aí. Tá? E vejam que, para que você dissesse isso, qual foi a promessa? A promessa foi que houvesse alguma coisa de negativa aí, a parte da deterioração das relações familiares. Até agora não apareceu, né? Então, poderia ter dito que ela tem aspectos positivos, tá certo? Aspectos positivos, e aí neste parágrafo desenvolveria o aspecto positivo, e no outro desenvolveria o aspecto negativo. Mas da maneira como ficou escrita a introdução, não é isso que está se esperando. Tá? Todavia, as redes sociais estão prejudicando as relações na família e até com os amigos. Né? Você diz assim, pois hoje as pessoas preferem ficar na internet por horas e horas, mas não tem tempo para se encontrar com a família nem mesmo em casa.
Os pais, muitas vezes, só sabem da vida dos filhos através das redes sociais. E é comum eles se surpreenderem com o que os filhos fazem nas redes. Isso é muito perigoso e aumenta os conflitos em casa, né? Aí, realmente, aquela parte ali negativa apareceu. Então, para que ficasse melhor, deveria ter começado a introdução falando há um aspecto positivo, que é esse, e também um aspecto negativo, que é a deterioração das relações familiares, certo? Mas aí está exemplificada a relação familiar, alguns poréns, né, decorrentes desse isolamento dos membros da família, e já acabou, não fechou bem, né? Não fechou bem, embora tenha dito isso é muito perigoso e aumenta os conflitos em casa. Vamos ver agora como ficou a conclusão. Portanto, para resolver o problema, aí você coloca, espera-se na conclusão aquela proposta de intervenção, que é o que foi pedido e é uma imposição do enunciado, né? Então, para resolver o problema, realmente a finalidade, é preciso que o governo, o agente ficou muito vago, conscientize a população, também a ação ficou muito vaga, sobre a necessidade de impor limites no uso das redes sociais. E é o modo e o meio não foi apresentado. Aí você não tem como ele vai fazer isso, né? Vai usar o quê? Vai usar o quê? Vai usar folheto, vai usar campanhas na televisão, vai usar cursos, capacitação do pessoal, nada disso foi dito, né? Então não foi apresentado um modo e meio e não há o detalhamento da proposta. Então só assim as famílias viverão em paz. Essa proposta ficou muito fraquinha, digamos assim, por assim dizer, né? Pessoal, olha, uma coisa que eu vou já adiantar para a vida inteira de redação de vocês. Essa história de conscientizar sozinho não resolve, né? Então, antes que vocês nascessem, pelo menos umas três vezes a idade de vocês, eu já me deparo com isso. Todas as soluções dadas, até quando não havia essa exigência de proposta de intervenção, era sempre essa a solução dos alunos, dizer que é importante conscientizar e conscientizar. Conscientizar é muito vago, pessoal. Tem que dizer realmente algo concreto, algo exequível, né? Algo que realmente possa ser feito pelas pessoas. E conscientizar pode ficar. Conscientizar como, né? Normalmente se dizia assim, é preciso que a população se conscientize, que as pessoas se conscientizem. E assim não passava disso. E esta proposta aqui mal passa disso. Vamos detalhar agora a nossa análise dela. Então, na competência 1, nós atribuímos o 4, o nível, porque houve erros pontuais, mas alguns erros de paralelismo ali, mas nós não consideramos que chegou não trunca a leitura, né? Os problemas de gramática, eles existem aí, mas não chegam a truncar exatamente a leitura. Nós percebemos que houve uma certa fluência, né? Mas houve aquilo que nós já apontamos, aquele erro de paralelismo e tal, tanto sem o quanto e assim por diante. Na competência 2 aí, nós tivemos somente 3, ou seja, eles se perdem 2 níveis, né? Se alcança o nível 3, porque não emprega um repertório sociocultural diversificado. Ficou aquele plano ali. Às vezes, em casa, na família e tal, não utilizou, né, algo mais que mostra a base cultural que você certamente teve, né, o autor aí, né, certamente teve. Na competência 3, também fica nesse plano. Essas competências são as mais chatas, viu, pessoal? Você tem aí, você deveria ter argumentado bem, mas a argumentação ficou muito pouco consistente, muito previsível ali no ambiente. Ficou num ambiente muito particular, sem fazer uma generalização mais consistente, né? E que fosse resultante dos argumentos. Os argumentos ficaram, vamos dizer, pobres. Quando nós vemos, né, o conjunto dos outros textos, então muitos deles ficam só nesse ponto aí, mais ou menos o que já é esperado, sem muita consistência. Na competência 4,
que é aquela da coesão, lembrem-se. Houve um emprego, eu vejo que ele perdeu apenas um nível. Houve um bom emprego dos conectores, né, sequenciais, inter e intraparágrafos, mas houve pouca diversificação no uso da coesão remissiva e referencial, de retomar aquilo que foi falado e referencial, né? Então você tem muitas vezes aquelas repetições de expressões que não era mais necessária. Você deveria ter utilizado um pronome e tudo e repetir redes sociais e tal. Então aí não ficou muito legal essa parte, né? Esse pequeno detalhe aí. Não comprometeu o conteúdo, mas poderia ter diversificado um pouco mais. Mesmo assim, nós consideramos satisfatório, né? E na competência 5, aí faltaram alguns dos elementos. Tinha ação, mas o agente, tinha um agente, mas ficou muito vago, né? O agente é o governo, né? E ficou faltando um meio modo. Com alguma, digamos assim, generosidade, alcançou-se o nível 3, mas poderia ser atribuído o nível 2, digamos assim, numa situação, dependendo da banca. Vocês sabem que, por exemplo, no Enem são 2 avaliadores e se um dos avaliadores pende muito longe do outro, entra um terceiro supervisor um pouco mais experiente e ele poderia realmente fazer cair ainda a nota aí, ou o nível atribuído, certo? Então esse é o resultado do texto 1. Vamos passar agora a outro texto, o texto 2. Segundo Charles Taylor, filósofo canadense, regem a humanidade 2 grandes males: o individualismo exacerbado e a razão voltada ao custo-benefício. Sob esse viés, as redes sociais compactuam para o desenvolvimento de relações interpessoais supérfluas que conduzem o indivíduo à solidão. Esta é a tese que está aí está sublinhada, né? Então, o viés aí é que as redes sociais, né, compactuam. Essa palavra compactua não está muito precisa, né, pessoal? Porque quando você diz compactuar, é compactuar com alguém. Eu compactuo com fulano tal coisa, certo? Então, alguém ou algo mais. Então, talvez elas contribuem para o desenvolvimento, né? E fosse mais acertado. E vamos ao desenvolvimento agora. No contexto atual, a amizade tornou-se um produto, na medida em que as definições de amigo e seguidor, deveria ser entre aspas, amigo e seguidor, se confundem. De start, verifica-se que os usuários de redes sociais são conduzidos a preferirem o maior número de seguidores em detrimento de um círculo fechado de amigos, né? Sob essa análise, os meios de interação digital fornecem a falsa sensação de uma vida plena e perfeita, contrastando com as realidades individuais e fazendo com que o mundo digital torne-se nocivo para o bem-estar físico e mental do homem. Aqui algumas observações, né? Vocês podem ver que, por exemplo, aqui, ó, a regência do verbo preferir, pessoal, qual é? Preferir isto a alguma coisa, a aquilo. Então, quando se diz preferirem, aí, o quê? O maior número de seguidores a alguma coisa, tá certo? Então, poderia ser preferir um maior número de seguidores a um círculo fechado de amigos. Então, esse em detrimento de... Ele achou que iria gastar, né? Parece ser bem língua culta, mas termina sendo prolixo, né? Por quê? Porque a regência do verbo já diz, prefere isso a aquilo, são conduzidos a preferir isso a preferir aquilo, então isto a aquilo. Para que esse em detrimento de?
Não é isto em detrimento daquilo. Então, prefere isto a aquilo. É muito mais simples, direto. Tá? Sob essa análise, os meios de interação digital fornecem a falsa sensação de uma vida plena e perfeita, contrastando com as realidades individuais e fazendo com que o mundo digital, aqui é, como tem aqui, fazendo isto, com que o mundo digital se torne nocivo para o bem-estar físico e mental do homem. Bom, as mídias digitais, aí continuando o desenvolvimento, as mídias digitais tornaram a humanidade conectada. Entretanto, isso não culminou na aproximação entre os indivíduos. Por mais que haja mecanismos de comunicação instantânea, a mensagem transmitida é descaracterizada quanto a nuances de voz e expressões físicas capazes de formarem um intercâmbio social adequado. É inegável que o homem é um ser social e, para tanto, a convivência é indispensável. Através dela, o homem tem a possibilidade de expressar-se e sentir-se como parte do coletivo. Caso o contato interpessoal não ocorra, o ser passa a isolar-se. E a conclusão. Portanto, urge a conscientização de crianças e jovens quanto à distinção do que é real e do que é virtual. Como parte de seu desenvolvimento social, o indivíduo deve ter a oportunidade de relacionar-se com terceiros de forma a constituir a sua própria originalidade e amizades autênticas. Para tanto, aí tem a finalidade, né? As equipes pedagógicas, psicopedagógicas das escolas, que é o agente, devem elaborar atividades em grupo, não precisaria ser em grupos, e apresentar ao corpo discente o quão nocivas as mídias sociais são. É a ação e o detalhamento da ação, mas não apresentou o modo e o meio. Dessa forma, alcançar-se-á uma sociedade solidária, empática e ativa quanto às questões coletivas. Né? Algum comentário aí? Talvez algumas das informações que aparecem aqui, sejam tardias, né? Que é uma informação de tal relevância, né? Esse início aqui, tá? Eu vou pintar aqui esses dois aqui. Isso talvez merecesse estar no início. Assim como aquela referência a Charles Taylor, fosse melhor estar mais para frente, tá certo, pessoal? Então, a arrumação de ideias é que deve ser levada em consideração, tá? Outra informação aqui bem básica que poderia estar antes, já na introdução. É inegável que o homem é um ser social e, para tanto, a convivência é indispensável. Então, pareceu que já aparece da metade para frente. Isso deveria ser repensado. E outro caso aqui é o caso da proposta que está na conclusão, a proposta de intervenção, né? Que ela poderia ter apresentado um modo e um meio, né? Então ficou assim. E o arremate total aqui, esse último período, né? Que ficou assim, imagino que o salto que você dá dessa proposta para isso, né? Alcançar-se uma sociedade sólida. Talvez fosse melhor dizer que se pudesse contribuir para construir essa sociedade, né? Contribuir para se alcançar uma sociedade assim. Mas dizer que desse jeito aí, com a atuação das equipes psicopedagógicas, fazendo a conscientização, né, já é um pulo muito grande, uma generalização até. Então você poderia ficar ali naquele plano e dizer assim, dessa forma contribuir-se-á para, né, a formação de uma sociedade, ou para se alcançar uma sociedade. Para que você deixe claro que isso não é o único fator que vai fazer. Uma sociedade solidária, empática e ativa quanto às questões sociais não se forma só com essa ação apresentada. Então você tem que ter noção do alcance da sua ação, né? Então deveria ter sido um pouco mais, vamos dizer assim, modesto, né, quanto ao alcance da proposta de intervenção. Então, a competência da 1, né, essa parte de língua, realmente de gramática, também esse texto merece um 4, porque ele teve alguns deslizes, mas não comprometeram a fluência, não mostraram um certo domínio, na maior parte das vezes.
e um detalhe ou outro ali não comprometeu muito. O problema é realmente na competência 2. Não houve um emprego de repertório sociocultural diversificado. Na introdução começou ali com uma citação de Charles Taylor, certo? E isso poderia estar no meio, né? É aquilo que eu já falei da arrumação. Poderia estar no meio, mas não diversificou esse repertório sociocultural e aí ficou, né, já pulando para a competência 3, né, que também teve a nota 3, uma argumentação previsível, né, pouco consistente. Algumas coisas que foram ditas assim, foram ditas mais ou menos o que quase não é bem um senso comum, mas muita gente vai dizer coisa parecida, tá? A competência 4 teve realmente um bom emprego de conectores sequenciais, inter e intraparágrafos, mas houve pouca diversificação no uso dessa coesão remissiva e referencial. Então, de repente aparecia assim uma ideia, né? E aí eu digo, poxa, mas como eu falei, isso deveria ter aparecido aqui, poderia ter colocado no início, né? Sobre a questão do homem conviver, do homem, nós somos seres sociais, temos que conviver em sociedade e tal, precisamos de comunicação. Mas hoje a comunicação se dá também muito com rede social, no plano virtual, e aí você hierarquizaria, né? Iria colocando assim, mas parece que algumas informações aparecem depois e isso bagunça um pouco aí, tanto bagunçou na competência 3, como interferiu inclusive aí na competência 4, né? A competência 5, que foi a proposta de intervenção, então ficaram faltando alguns elementos, né? E mesmo o detalhamento não foi um grande detalhamento, faltou a indicação de modo e meio, então isso também comprometeu. Então, 3 das competências ficaram com o nível 3, que é o nível apenas, o nível mínimo ali, decente, né? Tudo bem, mas poderia ter sido melhor. Esse texto 3, ele já é um pouco mais consistente, né? As redes sociais estão presentes nas vidas das mais diversas pessoas ao redor do mundo. Elas podem estabelecer importantes vínculos interpessoais, porém, se utilizadas indiscriminadamente, podem prejudicar as relações que estão fora do meio virtual. Logo, apesar de terem impactos positivos nas comunicações, também podem criar interações superficiais na vida real. Entretanto, isso pode ser solucionado. Veja que ele já tem, ele coloca aí na introdução já um posicionamento, né? Ele coloca bem aí os conectivos, os elementos coesivos das redes sociais, né? Coloca os conectores direitinho, assim, diversificados, já melhora um pouco. A comunicação em tempo real permite conversas e ligações a qualquer momento ou lugar do mundo. Além disso, as mídias favorecem uma rápida disseminação de informações, e criam, né, concordância, né, e criam, né, porque as mídias criam, favorecem e criam um espaço em que as pessoas podem se expressar livremente. E, apesar dos problemas que a internet pode trazer, os ganhos prevalecem e os malefícios podem ser contornados. Segundo a cientista social e professora da Universidade da Califórnia, Bula de Paulo, ter contato com as pessoas mesmo que via online, faz bem para a saúde. Dessa maneira, se as redes sociais não forem utilizadas como um escapismo a fim de fugir da vida real, elas podem ser muito benéficas. Assim, ao invés de isolarem seus usuários, podem conectá-los com o mundo todo. Então ele está falando de uma parte boa, né? A Universidade da Califórnia, talvez ele pensando aí que lá não se escreve com o acento, mas aqui você está em português, certo? Não era o caso você falar
University, California University, nada disso, né? Então, para a conclusão, percebe-se que, portanto, apesar dos aspectos negativos advindos do uso das redes sociais, os positivos podem se sobressair. Para isso, basta que haja conscientização e melhor uso da internet. A ação ficou vaga, né? Visando a este de forma moderada e saudável, né? Fortalecendo e criando vínculos. Ficou esquisito aqui esse este, né? Qual é o agente? Para isso, basta que haja conscientização. Ele deixou impessoal aqui, viu? E melhor uso da internet, visando a internet, você quer dizer que é masculino, de forma moderada e saudável, é o uso que você está falando, ficou bastante truncado isso aí, esse entendimento, certo? Não colocou um agente claro, não colocou um modo e um meio também, e não detalhou. Essa parte final aí não ficou boa, certo? Então nós tivemos aí a avaliação, a competência 1, o erro de gramática, uma concordância perdida e não chegou a comprometer, né? Isso não é considerado quando é um erro isolado. Na competência 2 já se mostrou que ele sabia mais aonde queria chegar, né? Teve um repertório cultural bom, né? A competência 3 também, né? Muito próxima aí do ideal. E a competência 4 igualmente, né? A competência 4, pouco deslize aí de concordância na coesão. A competência 5 é que ficou um pouco comprometida porque ela ficou muito rápida, não houve detalhamento e não houve o uso de meio, né? O meio como se vai alcançar, e deixou o agente impessoal, né? Não disse claramente quem deveria promover a ação, tá certo? Então, esse é um texto, assim, apesar da argumentação ter melhorado em relação aos demais, essa competência 5 aí não foi destacada. Nós vamos só lembrar a vocês aqui, né, alguns dos argumentos, como construí-los. A gente tem aqueles tipos de argumentos, né, os tradicionais, que eu deixo aqui para que vocês vejam, e só vou enunciá-los por enquanto, porque vocês têm consciência disso. Então, comparação por semelhança ou por contraste, apresentação de dados estatísticos e dados concretos, leis, documentos, declarações, algo concreto assim, ou por exemplificação, ou por alusão histórica, ou por argumento de autoridade. Esses são alguns dos principais. Agora vamos ver um texto completo, né? Um texto assim robusto. No século XV, a invenção da máquina de impressão por Gutenberg revolucionou a produção de livros e a leitura, não sem provocar desconfiança e temor nas instituições da época. A desconfiança rondou mais uma vez as sociedades ocidentais quando, alguns séculos mais tarde, vieram a lume o rádio, a televisão e o cinema. A inovação faz parte da cognição humana, assim como, pelo que parece, o medo da novidade. Portanto, não surpreende a suspeição com que se veem hoje as redes sociais. Veja toda a contextualização, veja que belo gancho. No entanto, é incontestável que as redes sociais vieram para mudar de forma positiva as relações entre as pessoas, à medida que facilitaram a aproximação entre elas, e não o contrário, né? O único problema aí é que nesse contexto seria melhor dizer nesse contexto que no entanto. Esse no entanto parece que está contra tudo que, né, se opondo ao que foi dito antes, quando é uma espécie de corolário, né, uma decorrência lógica aí do que se levantou, né, que se levantou antes. Mas está bem feito. E o desenvolvimento. Antes do surgimento da internet, os dispositivos para a comunicação entre amigos, familiares e colegas de trabalho eram a carta, o telegrama e o telefone. À época, o acesso a tais ferramentas era tão limitado que o telefone, por exemplo, tinha status de artigo de luxo. Com isso, manter contato com parentes e
amigos que moravam em outras cidades ou até mesmo em bairros diferentes, era uma tarefa onerosa. Mesmo o acesso à informação passava necessariamente pelo recorte de canais autorizados. A transformação provocada pela internet e pelas redes sociais permite não só o encontro e o reencontro de amigos e a proximidade entre familiares, mas também a descoberta de afinidades e a formação de redes de interesses e ideais comuns, sem que os participantes precisem se encontrar numa relação face a face. Portanto, são inegáveis os benefícios provocados pelas redes sociais na evolução da comunicação humana. Né? Veja que ele tem o tópico frasal, né? Ele tem aí toda a exemplificação, o detalhamento, o aprofundamento, e tem aquela conclusão parcial, são inegáveis, portanto são inegáveis e tal. Então, muito bem feito aí. Vejam, no desenvolvimento se falou ali antes de coisas boas da internet, né? Chegou-se a essa conclusão. Agora nós vamos ver aqui, olha, o início é diferente. Há, no entanto, já dá um contraponto. Há, no entanto, estudos como o da professora Dulce Critelli a defender a tese de que as relações virtuais criam um padrão de isolamento e reforçam o individualismo. É bem verdade que há, no ambiente virtual, superficialidade nas relações. É bem verdade também que as redes sociais podem provocar isolamento social. Todavia, não é menos verdade que tais relações apenas reproduzem comportamentos humanos construídos e reforçados ao longo da história como garantia de sobrevivência da espécie. Ou seja, relações de amizade, relações profissionais e de parentesco são muitas vezes edificadas com base na necessidade ou até mesmo no acaso. Por isso, é natural não serem relações profundas, perenes e pouco descartáveis. Tudo isso leva a constatar que existe muito mais um temor institucional ante a novidade das formas de comunicação virtuais do que propriamente um dispositivo criado para deteriorar as relações humanas e conduzir a humanidade a um modo de vida individualista. É uma opinião muito mais madura, aí vocês têm um texto bem maduro, um texto que pega o argumento contrário, traz à baila e mostra um lado, mostra outro e deixa claro qual é o seu posicionamento. Aqui você está vendo que ele diz assim, apesar dos pesares, as redes sociais são algo bom, né? A comunicação virtual é algo bom. Apesar dos poréns, e muitas coisas que se atribuem a ela, negativas, elas também estão presentes, elas já estão presentes nas relações humanas, mesmo as não virtuais, certo? Muito interessante o texto. E vejamos aí uma baita conclusão. Portanto, as sociedades é que precisam melhorar suas formas de convivência. Isso não invalida a necessidade de acompanhar e corrigir os excessos praticados nas redes. Por isso, é preciso que se desenvolva um trabalho persistente de conscientização, com o envolvimento do Ministério da Educação, por intermédio de órgãos setoriais e com ampla participação da comunidade escolar. Veja como o agente foi bem colocado de maneira muito clara. Né? Para alcançar os resultados e provocar mudanças de comportamento, tem a finalidade, o melhor público-alvo a atingir são os jovens e adolescentes, por meio de campanhas televisivas, ou melhor, por meio de campanhas educativas que promovam a reflexão crítica sobre o valor e o sentido das relações humanas. Aí você tem tanto o modo e o meio, como o detalhamento. Somente dessa forma as relações humanas podem evoluir efetivamente. Né? Tá vendo? Então aqui você já tem um padrão bem mais alto. É isso, pessoal. Então na próxima aula, o que é que nós temos a fazer? Uma revisão para a prova, certo? Fiquem com Deus e o nosso pensamento aí do Thomas Fuller. O conhecimento dirige a prática, no entanto, a prática aumenta o conhecimento, que é o nosso lema, né, pessoal? Nosso bordão aí importante para vocês.